Olá pessoal, me chamo Marcelo Vergotti e esse é o canal Bíblia, Livros e Café. E então, estamos de volta para ver o que é que a igreja nos oferece para esse próximo domingo. Agora, é domingo do tempo comum, dia 9 de fevereiro. A cor é verde. Domingo passado foi branco, porque era a festa, da apresentação do Senhor. E hoje é domingo comum. E nós vamos então apreciar as leituras desse próximo domingo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A igreja nos propõe então para esse próximo domingo a leitura do profeta Isaías, capítulo 58, versículo de 7 a 10, que diz assim: Assim diz o Senhor, reparte o pão com o faminto, acolhe em casa os pobres e peregrinos. Quando encontrares um nu, cobre-o e não desprezes a tua carne. Então brilhará a tua luz com a aurora e a tua saúde há de recuperar-se mais depressa. À frente caminhará a tua justiça e a glória do Senhor te seguirá. Então invocarás o Senhor e ele te atenderá, pedirá socorro, e ele dirá: Eis-me aqui. Se destruíres teus instrumentos de opressão e deixares os hábitos autoritários e a linguagem maldosa, se acolheres de coração aberto o indigente e prestares todo o socorro necessário, nascerá nas trevas a tua luz, e a tua vida obscura será como o meio-dia. Palavra do Senhor. E para a segunda leitura, nós teremos a leitura da carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo de 1 a 5, que diz assim: Irmãos, quando fui à vossa cidade anunciar-vos o mistério de Deus, não recorri a uma linguagem elevada ou ao prestígio da sabedoria humana. Pois entre vós não julgueis saber coisa alguma, a não ser Jesus Cristo, este crucificado. Aliás, eu estive junto de vós, com fraqueza e receio e muito tremor. Também a minha palavra e a minha pregação não tinham nada dos discursos persuasivos da sabedoria, mas eram uma demonstração do poder do Espírito, para que nossa fé se baseasse no poder de Deus e não na sabedoria dos homens. E o Evangelho, nós teremos o Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo de 13 a 16. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ser escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para todos que estão em casa. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que sejam as vossas boas obras e louvem a vosso Pai que está no céu. Palavra da salvação. Então, pessoal, nesse quinto domingo do mês, quinto domingo do tempo comum, nós temos uma mensagem muito significativa e uma das que mais nós cristãos conhecemos,
sejamos sal do mundo, sejamos a luz do mundo. Essa é a mensagem que nosso Senhor Jesus Cristo nos diz, para que sejamos sal. E o sal ele não pode ser indiferente. Hoje nós temos aí uma epidemia de pessoas que querem simplesmente passar, como eles estão chamando hoje em dia, de isentão. Eu não quero ofender, eu não quero ser contundente, eu quero passar aqui assim, ser amigo de todo mundo. Uma coisa é certa, se você é amigo de todo mundo, é porque você não está fazendo um bom papel de cristão. Não está fazendo. Pode ter certeza. A primeira coisa recomendada aqui no livro do profeta Isaías é que nós devemos ter uma ação muito caridosa. Vestirmos os nus, acolhermos os degradados, os pobres, darmos esmola, e respeitar a carne dessas pessoas. Nós temos que ter essa ação de respeito para quem é mais fragilizado do que a gente. Muito disso é muito comum as pessoas dizerem, não é? Eu ajudei, mas quem acabou sendo ajudado foi eu. É muito comum porque é exatamente isso que acontece. Quando você abre a mão e se dispõe a ajudar o próximo, você acaba ganhando também. Só que tem um detalhe muito importante. Tem gente que simplesmente abre a carteira e joga o dinheiro na mesa. Você também tem que começar a ajudar o irmão com o seu tempo. A maioria do pessoal hoje em dia não quer ser incomodado. Às vezes você não precisa dar um dinheiro para um idoso, ele não quer o seu dinheiro. Às vezes é seu pai, às vezes é seu tio, ele quer atenção, ele quer que você olhe para ele. Larga o maldito celular e olhe para a pessoa como gente, se interesse por ela. Veja o que ela tem a dizer. Às vezes o idoso tem uma história para contar, ele quer ser percebido como pessoa viva ainda. E você pode então fazer esse ato de caridade, de humanidade, que recomenda aqui no livro do profeta Isaías. Na segunda leitura, o Paulo também diz a mesma coisa, não é? Ele diz aqui com relação à pregação, da sabedoria. Paulo, ele diz assim: também a minha palavra e a minha pregação não tinham nada dos discursos persuasivos da sabedoria, não é? Para que a vossa fé não se baseasse no poder de Deus e não sabedoria dos homens. Então, pessoal, aqui Paulo diz o quê? Que o importante não é aquele discurso eloquente, culto. Inclusive, no domingo passado, ele já tinha observado isso. Não é? Eu não faço um discurso eloquente e sábio e ganho você porque eu sou um grande intelectual. Mas é importante no discurso simples. Então, às vezes, uma dona de casa, uma pessoa, às vezes, analfabeta, muitas vezes, ela consegue tocar os corações com a palavra de Deus. E é isso que nós devemos pedir a Deus. Como eu peço nesse momento. Que eu desapareça, que não apareça, Marcelo que faz o vídeo, mas a palavra do Senhor. E que ela seja simples, colocada de maneira simples e direta, para que ela toque o coração. E é isso que Paulo quer, que não seja conquistado o seu coração por causa de um discurso eloquente ou da sabedoria humana, mas por causa da presença de Deus. E aqui, no Evangelho, como eu falei, vós sois o sal da terra. E o sal da terra, a luz do mundo. Nós cristãos, temos que estar aqui como luz do mundo. E para isso, nós precisamos primeiro iluminar a nossa vida. Iluminar a nossa vida. No domingo passado a gente falou muito bem disso.
Como é que você ilumina a sua vida? Você tem que, esses domingos aí tem sido muito importante, né? Se colocar à presença do Senhor, se submeter à forja que purifica a prata e o ouro, não é? Para que você tenha condição de fazer um sacrifício digno do Senhor. Então você deve se aproximar da Eucaristia, você tem que estar presente à igreja sempre, você deve ter uma prática de caridade com o seu tempo, não é só dinheiro, com o seu tempo também, olhando as pessoas como pessoas, respeitando a carne, olhando para elas como gente. Né? Essa é uma receita de um comportamento cristão. E principalmente, né, depois de tudo isso, ouvindo o chamado de Jesus e indo pescar homens, precisamos levar pessoas à presença de Jesus Cristo. Para que, assim como nós, né, que a luz, né, apareceu no nosso céu, esse homem, né, Deus, que brilha na nossa vida, também brilhe na vida de outras pessoas. É por isso que nós precisamos fazer esse movimento de levarmos as pessoas à presença de Jesus Cristo. E aí sim nós conseguiremos ser sal da terra e luz do mundo. Então, a vocês um abraço, uma boa semana. Vão à missa esse próximo domingo e na próxima quinta a gente se vê de novo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.